fazer é referente nesse momento de pandemia, no qual os pais estão tendo que se descobrir professores, que dicas de como poder se tornar professor de seus filhos neste momento? Porque existe uma briga aí, existem papéis que estavam firmados, que agora terminaram, né? E tem outros elementos também. Vou dar um exemplo. Com as mídias e tudo mais, a nossa memória não está mais aqui. Ela está no computador, no celular, etc. E a atenção dos alunos, dos filhos, ficam tudo disperso. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu tinha decorado de 10 a 15 telefones diferentes. Hoje em dia eu não tenho tudo isso. E olha que eu vivi essa época. E quem nasceu digital? Então existe um desafio nessa pandemia que os pais estão enfrentando, eles estão pirando, né? Como a gente poderia dar alguma dica nesse sentido? Porque é um desafio muito grande. Você falou uma coisa interessante aí, Celso, que é o seguinte: nós estamos vivendo de uma época em que nós temos alunos do século XXI, com professores do século XX, aplicando teorias do século XIX. Então, essa matemática não vai bater nunca. Então, enquanto o professor não começar a observar que ele tem que se atualizar, tem que existir uma atualização da forma como ele ensina, principalmente, não ficar se preocupando tanto com conteúdos, com informações, e sim com conhecimento, isso não muda. E aí, hoje eu tenho pena dos pais. Porque os pais, eles são do século XX, né? Os pais de hoje são os pais do século XX. Os filhos são do século XXI e os pais do século XX. E esses pais, às vezes, a depender da idade, né? Mas esses pais, eles não têm a capacidade de olhar, na verdade, a educação como ela deve ser vista. Então, se ele não é um pai que está atento para poder estudar, pesquisar, ir para o YouTube, uma coisa que eu estou recomendando para os pais dos meus alunos, dá uma olhada no YouTube, né? Avalia lá sobre aula invertida, digita lá no YouTube, aula invertida, vai ter uma série de vídeos falando sobre aula invertida para você saber como é e você poder ajudar o seu filho, porque às vezes você não precisa ensinar o seu filho. Na verdade, faça com que seu filho te ensine. Ele tem o mundo das mãos dele. O seu filho tem aí um equipamentozinho, e esse equipamentozinho aí não chega, ou melhor, os computadores que fizeram com que o homem fosse à Lua não chegam aos pés desse equipamentozinho que seus filhos têm aí na mão. Entende? O homem foi na Lua, foi para a Lua com algo muito mais infinitesimalmente inferior a qualquer tipo de smartphone que você tenha hoje nas mãos. Então, como eu falo, eu não brigo com o meu aluno quando eu vejo um aluno, eu explico, né? E eu digo, olha, beleza, você utiliza assim, se a sua cabeça funciona dessa forma, tudo bem, quem sou eu para dizer que não? Mas se você chegar e reclamar com um aluno que, por exemplo, utiliza um notebook para fazer as anotações, eu tive uma briga com uma colega de trabalho, né? Foi esse ano, antes da pandemia, que ela chegou e tinha botado um aluno para fora da sala de aula, porque ela achou que foi um desrespeito imenso o aluno abrir o notebook na aula dela. Aí eu, como assim? Aí eu cheguei e perguntei, vem cá, que mal o menino fez em abrir o notebook na sua aula? Ele foi provavelmente fazer as anotações, porque na minha aula ele também abre o notebook e eu vejo que ele faz as anotações dele todas no notebook. Inclusive, uma coisa que eu não sei como é que ele consegue fazer. Ele faz mapa mental no computador utilizando o PowerPoint. E é na hora. Ou seja, a mente desse menino não está funcionando, não está trabalhando muito mais acelerada do que a nossa? É lógico que está. E onde é que está o erro disso? Não existe erro. Tá? Não existe... É que, na verdade, uma coisa que eu aprendi como professor é que você tem que parar de brigar com os alunos, perceber como eles funcionam, até porque, assim, a informação está em volta. Isso. O que nós podemos oferecer diferente? Como usar essa informação com sabedoria e profundidade? Celso, sabe o que é que eu tenho nas minhas aulas? 10 minutos de desafio com as redes sociais. O que é que eu faço? Deu aula, então, beleza, entendeu? Não é toda aula, né?
não é em toda aula que eu faço isso. Mas aí sempre tem aquela aula, aquele assunto chave, em que eu aí vou fazer o seguinte, vou lançar um desafio para ele, eu vou criar uma questão e fique à vontade para utilizar seus notebooks, seus tablets, seus celulares, da forma que você quiser. Vocês têm 10 minutos para poder me dar um resultado. O primeiro, às vezes eu faço em grupo, às vezes em dupla, ou às vezes individual. Né? Na grande maioria das vezes eu faço isso individualmente. É muito mais proveitoso. Né? E aí, ou então no máximo em dupla. E aí eu digo, olha, o primeiro que me entregar aqui ganha 2 pontos. Mas não são 2 pontos. Tem gente que é, 2 pontos assim de graça. Não é de graça não. Porque a pergunta que eu faço é uma pergunta, primeiro, que ele não vai encontrar na internet. Ele vai ter que pesquisar para poder formular a sua resposta. Segundo, não é uma pergunta gratuita. Ele teve o trabalho de pesquisar, e eu sei que ele está pesquisando, ele está tendo trabalho. Então, vamos valorizar o que o aluno faz. Eu valorizo tudo aquilo. Não é você chegar e elogiar, é você ver o seu aluno apenas na hora que você tem que reclamar. Não, é você elogiar nos acertos. Quando o seu aluno acerta, é igual, me perdoe a correlação, mas é bem parecido. Sabe o cachorro quando você está adestrando? E o cachorro faz qualquer coisa certa, você dá uma comidinha para ele? É a mesma coisa. Se o seu aluno fez alguma coisa que foi bem feita, ele teve uma assertividade, presenteia esse aluno, elogia o aluno, porque tem professor que só faz reclamar. Eu odeio sala de professores porque é o pior local que tem dentro de uma instituição escolar. Por quê? Porque lá dentro só tem um professor reclamando de aluno. Você não vê é muito raro você ver um professor elogiando uma turma, elogiando um aluno. Né? Não, só tem ali para dar porrada. O aluno percebe isso. E quando o aluno percebe isso, ele, qual é o caso? Não tem nada que eu faça aqui que seja bom? Não, mesmo quando eu faço alguma coisa boa, ninguém vê. Só vê os meus erros. E às vezes o aluno acerta, e quando ele erra pela primeira vez, você chega e dá uma porrada no aluno. Você está educando? Não. Entende? Então, acaba sendo uma hipnose, né? Você está dizendo para o aluno que você não presta. Sim. Você tem uma autoridade e está dizendo, você faz tudo errado. Pois é. E aí, o que eu normalmente quero ter um conselho para os pais? Que os pais façam essas pesquisas sobre novas metodologias. Inclusive, existem metodologias específicas para os pais. Entende? Eu gosto de apresentar essa parte, né, de pais e filhos. Nas reuniões de pais e mestres, eu gosto muito de apresentar um gráfico, que eu apresento normalmente nos meus cursos, que é o seguinte, é um gráfico que correlaciona amor e afeto com disciplina e controle, certo? Amor e afeto, disciplina e controle. Se você é um pai que dá muito amor e afeto, mas não dá disciplina e controle, você vai gerar um filho mimado. Aquele filho que é mimadinho, tal, o pai super protetor, né? Então aí ele tem muito amor e afeto, mas não tem disciplina e controle, o menino faz o que ele quiser porque ele é mimado. Quando você não dá amor e afeto e não dá disciplina e controle, você cria um filho negligente. Aquele filho que nada, não está nem aí com a hora do Brasil, enfim. O pai é irresponsável, então o filho também vai ser irresponsável. Quando você dá muito controle, né? Você dá muito controle para o seu filho, muita disciplina e controle, mas você não dá amor e afeto, você vai criar um filho rebelde. Aquele filho, ele vai ficar revoltado, porque ele só tem reclamação, é a mesma coisa em sala de aula. Você só reclama, você vai ter um aluno rebelde. Agora, o que é o ideal? É você dar amor e carinho, muito amor e carinho, e muita disciplina e controle. Você vai criar um filho com uma autoestima elevada. Entende? É a mesma coisa que você tem que fazer. E esse gráfico, eu gosto muito dele, porque ele serve tanto para os pais, quanto para os professores.
Aquele professor que passa a mão pela cabeça do aluno, dá nota graciosa e tal, está criando o aluno mimado, que acha que qualquer chorozinho ele vai ganhar ponto, vai ser beneficiado. Se você você tem um aluno ali, onde você só dá disciplina e controle para esse menino, mas não mostra nenhum tipo de empatia, de amizade, de afeto com ele, você vai criar um menino rebelde, aquele aluno que, assim, um aluno revoltado, né? Normalmente a gente fala, um aluno revoltado. Se você cria, ou melhor, se você tem em sua sala e você dá amor e afeto, dá uma atenção para o seu aluno e dá disciplina e controle, você vai ter alunos que possuem uma autoestima elevada e que vão conseguir atingir seus objetivos na vida. Vão lutar pelos seus objetivos. Então é isso que eu normalmente faço e é isso que eu peço. Aí é o conselho que eu dou para os pais, entende? Uma outra situação, aí em relação a relação professor-aluno, é um gráficozinho, uma tabelazinha que eu utilizo, onde eu sempre coloco o seguinte, olha, o que eu sei, ou seria interessante, porque eu faço essa pergunta no primeiro dia de aula, é uma forma de você também estabelecer rapport com o aluno. Olha, existem coisas que eu sei, existem coisas que eu não sei. Existem coisas que vocês sabem e existem coisas que vocês não sabem. O que é que eu quero? Fazer um cruzamento disso aí. O que é que eu sei e que meu aluno também sabe? Aí ele vai citar coisas que eles sabem fazer e eu também, não, beleza, eu também sei fazer isso, também sei fazer isso, tal, beleza. O que é agora que vocês sabem e que eu não sei? Esse ano, um aluno, né, chegou e disse assim, eu sei surfar. Eu não sei surfar. Aí eu botei, bem, você sabe e eu não sei. Botei lá. Eu sei andar de skate. Porra, eu sei andar de patins. Então beleza, você sabe e eu não sei. Pronto, botei lá. Certo? Aí chega a parte. O que é que eu sei e que vocês não sabem? Né? O que é que o professor sabe e que o aluno não sabe? E aí eu vou elencando algumas coisas. Beleza, olha, eu sou paraquedista, então eu sei paraquedismo, já que ele falou de esporte, né? Aí eu botei, eu sei paraquedismo. Aí eu coloquei, olha, eu sei um pouquinho mais de química. Aí coloquei lá, né? E aí, eu não me lembro ao todo, e aí coloquei lá. Eu sempre boto 3 coisas que é de comum acordo. E o que é que eu não sei e que vocês também não sabem? E aí a gente foi elencando. Porque quando você coloca isso ali no quadro, e aí eu boto isso no PowerPoint, né, lá no slide, o aluno chega, ele vê que tem coisas que são em comum. Eu me identifico com esse professor, tem isso aqui que eu me identifico. Tem isso aqui que eu posso ajudar o professor. E tem coisas que o professor pode me ajudar. E tem coisas que a gente pode aprender juntos. Eu não sei e ele também não sabe. Vamos trocar as ideias. Entende? Então, assim, o estabelecimento de rapport, ele é diário. Lógico que tem na primeira, mas ele é diário. Você reforça isso com o seu aluno, você cria uma empatia e tem um resultado muito mais efetivo. É por isso que a coisa funciona. Eu estava falando com meus alunos na turma que terminou de professores, né, no dia 28, que é o seguinte, olha, não adianta eu chegar e estar ensinando aqui para você e você não aplicar. E você achar que só deve aplicar isso no primeiro dia de aula. Não, isso é como se fosse um adestramento mesmo. É difícil, não estou dizendo aqui que é fácil. Mas se você fizer, você vai ver que você vai ter muito mais facilidade de trabalhar com seus alunos. E quando você começar a fazer isso, você não vai querer parar mais, porque você já percebeu que deu certo. Entende? Até porque é o aprendizado coletivo. Eu gosto muito em educação física, jogos colaborativos. Por quê? É quando você percebe que ninguém chega a um lugar sozinho. Então, de repente, eu sei coisas que você não sabe. Você sabe coisas que eu não sei. Quando a gente somos dois, vamos muito mais longe. Perfeito. E ter essa dinâmica estabelecida, não é eu contra vocês, ou vocês aí, eu aqui. Somos nós. Você está preparando para a vida. Fica aí uma lição para a vida. Para como aprender e ir além do que você está indo. Isso é bom demais. Mas... a educação, eu usava muito uma frase em que eu dizia o seguinte, olha, eu não educo ninguém. Quem educa é pai e mãe. Hoje eu continuo acreditando nisso.
Mas hoje eu percebo que o professor ele pode dar um empurrãozinho, entende? Ele pode ajudar um pouquinho nessa educação. Tanto na educação com os alunos, como com os próprios pais. Entende? Reunião de pais, hoje eu gosto, antigamente eu não gostava não, vou mentir, não gostava de reunião de pais. Mas hoje eu adoro reunião de pais, porque a gente tem uma interatividade e, assim, hoje os pais dos meninos pedem para que eu esteja na reunião, né? E porque a gente fala muito, eu falo muito sobre gestão de emoção. A reunião de pais de lá do colégio é muito diferenciada, porque não é para o professor estar falando mal do aluno, nem o aluno estar sendo crucificado. Lógico que tem essa parte também, que muitos fazem, né? Mas normalmente os pais, eles gostam de ouvir. Então, uma das coisas que eu consegui fazer dentro da escola foi aumentar o índice de audiência, né, na reunião de pais. Porque, normalmente, nos colégios, a reunião de pais, são poucos pais que estão presentes. Por quê? Porque o pai já imagina, pô, não, vai lá para poder falar dos meninos e tudo mais. E hoje, pelo menos aqui no colégio, é diferente. O colégio aqui tem 600 alunos, né? Então, vamos botar aí 600 alunos, deve ter mais ou menos aí em média, vamos botar, sei lá, 400 pais, 450 pais, né? Botar no máximo 500, né? Porque tem os irmãos e tudo mais. Então, a última reunião de pais que nós tivemos que fazer na quadra, porque não tinha sala para poder fazer, entende? Então, assim, uma coisa que eu falei, pô, foi tirado foto, né, dessa reunião, mas a gente devia contar quantos pais tinham aqui, cara. Porque realmente a gente nunca teve uma audiência tão boa assim. Lógico que eu puxei a brasa para minha sardinha, né? Porque, tá vendo aí que a coisa dá certo? Então, para poder fazer com que o colégio, né, verifique que a gente tem que implantar de uma forma mais forte a PNL, pelo menos a PNL dentro da escola. Okay? Até porque quando o pai é participativo, os filhos se destacam. Sim. Eles são vistos, eles entendem isso. E outra coisa, há um momento que tem que linkar aquilo que está de errado? Sim, normal. Agora, se focar em saídas, quem não quer ter saídas? Quem não quer ter opções? Não é verdade? Uma coisa que eu sugeri e que o colégio acatou é que na reunião não seja reunião de pais e mestres, seja reunião de pais, alunos e mestres. Então, os alunos possam participar também. E é legal, porque quando você vê, assim, o aluno, ele sente orgulho quando vê que o pai está participando, certo? O aluno gosta, o aluno sente. Pô, meu pai está aqui, pô, meu pai está me dando apoio, meu pai está participando, entende? Faz diferença. E muitos pais não conseguem visualizar isso. Eles têm que ser mais participativos. Entende?